Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos ouvindo ao vivo no Facebook e os nossos irmãos que vão nos assistir posteriormente no canal do Consolador Prometido. O nosso querido irmão Ney posta posteriormente nossos vídeos lá. Como sempre a gente pede, quem ainda não é inscrito, que se inscreva, porque ajuda bastante na divulgação da doutrina espírita. Nós, como cristãos que somos, precisamos divulgar a palavra de Jesus. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de fazer uma leitura do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Em matéria afetiva, sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa a outra, nos compromissos do coração, está fatalmente lesada a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades da alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange aos sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória de cada um. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Então, com essa bela mensagem, gostaria de convidar a todos que assim desejarem para fechar os olhos físicos, para que possamos nos conectar, nos concentrar e elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, governador do nosso ordem, nosso modelo, nosso guia, a espiritualidade amiga, os mentores da nossa casa, que são responsáveis pela proteção, pelo auxílio e por todos os fluidos que estamos recebendo nesse momento. Então vamos agradecer a todos eles por podermos estar aqui. Vamos pedir que tudo isso que estamos recebendo possa se espalhar aos nossos colegas e amigos que não puderam estar aqui essa noite. E possa também se espalhar a todos os nossos irmãos de humanidade que sofrem as dores físicas e as dores morais. Eles recebam o lenitivo que precisam nesse momento. Pedimos também ao nosso Pai o amparo necessário para o nosso querido irmão Jorge Luiz, expositor dessa noite, para que ele possa transmitir tudo aquilo que planejou e estudou para nos trazer essa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de chamar o nosso querido irmão Jorge Luiz, trabalhador da nossa casa, do Consolador Prometido, professor do nosso grupo de estudo da mediunidade. Então, uma boa palestra. Então, passar meu celular para ele. Deixa eu passar. Aqui no... Obrigado. Os amigos, boa noite. Nós vamos passar hoje como funciona o Centro Espírita como hospital de alma. Nosso,
Nós estamos vendo uma figura, parece um diamante. Nós diríamos que aquilo ali é a expansão espiritual do centro espírita. Nós vamos ver mais adiante mais detalhes de como funciona esta parte espiritual do centro espírita. Então, nós estamos vendo aqui justamente a parte espiritual, em dourado, e a construção física em cinza. Então, nós temos que entender que o centro espírita não é uma mera construção física. Ela vai muito além da construção física. O centro espírita ele tem barreiras, como nós estamos vendo ali, então todos, eu diria, os compartimentos do centro espírita é dentro dessa barreira magnética. Tanto materialmente ou espiritualmente, só adentra o centro espírita quem um mentor aqui do centro e seus colaboradores permite. Tanto espíritos desencarnados quanto encarnados. Às vezes acontecem situações desagradáveis dentro do centro espírita, mas a equipe espiritual permitiu que aquilo ocorresse. Por alguma situação qualquer de educação dos trabalhadores materiais. Então, nós vamos comparar esse hospital de almas com um hospital normal que nós conhecemos, né? Então, um hospital material, qual o alvo? O alvo é o corpo físico, tratamento. O indivíduo chega num hospital, como um hospital universitário, com um braço com algum problema, com uma lesão, o pessoal vai se dedicar a curar o braço do indivíduo. Já num centro espírita, a cura do braço é secundária. Porque no centro espírita vai ser visado a cura do dono do braço, e não o braço em si. Então, uma diferença bem razoável. A natureza da doença, num hospital normal, logicamente que ela é biológica. O indivíduo vai examinar lá a bactéria, vírus, que existe, causando aquele tipo de doença. Já num hospital de almas, que é o nosso caso, é mais profundo o tratamento. Se verifica o que está causando aquela situação. Uma situação de angústia, por exemplo. O que está causando aquilo ali? Então, nós temos duas possibilidades. Ou nós carregamos essa situação do passado, de outras encarnações, ou damos razão nesta encarnação. Ambas, tanto do passado quanto agora, nós estamos olhando ali o orgulho atuando. Nós falhamos nas encarnações passadas, ou infringimos a lei de Deus, por egoísmo e orgulho. E se nós pensarmos um pouco, analisarmos, quando nós nos metemos em algum problema, nós, em outras encarnações, sofremos, nesta encarnação, situações trazidas justamente pelo orgulho e egoísmo. E nesta encarnação, se nós não mudarmos, nós vamos criar novas situações e vamos nos causar dissabores pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho. Mecanismo de cura. Um hospital normal,
a intervenção química ou cirúrgica. O indivíduo vai receber algum remédio ou uma cirurgia, como nós falamos anteriormente, no braço problemático. Vamos engessar, fazer uma cirurgia no braço e pronto. Aqui, nós vamos ter uma transfusão de energias psíquicas. Para servir o quê? Eu não estou conseguindo ler direito, porque eu estou meio... Para despertar a moral. Então, essa transfusão de energia que nós recebemos é para nos curar de dentro para fora. O hospital normal busca curar de fora para dentro. Aqui, nós sairemos curados de dentro para fora. Custo do tratamento. Geralmente, no hospital, se gasta alguma coisa, mesmo que seja gratuito a cirurgia, por exemplo. Vamos gastar alguma coisa. Vamos pegar situações que o hospital não consegue suprir e vamos gastar alguma coisa. Aqui, no Centro Espírita, nós não vamos gastar um centavo. Por quê? Porque é diferente lá do hospital normal, o médico estudou 6 anos, e os demais profissionais também estudaram algum tempo. Nós aqui recebemos gratuitamente o que se passa. A transfusão de energia nós vemos na transfusão de energia o indivíduo que faz isso, por exemplo, no passe, ele não passou por uma academia de 6 anos para fazer isso. Ele recebeu de Deus essas energias e doa alegremente essas energias aos companheiros que ali estiverem para receber essas energias. Se alguém tiver alguma pergunta durante o nosso tempo, por favor, fique à vontade. Retornar, por favor. Então, por que nós viemos no Hospital de Almas? Por essas situações. Né? Causas anteriores do nosso sofrimento. Faltas cometidas em existências passadas. Ou seja, nós infringimos a lei de Deus. Nesta, causas atuais, imprevidência e orgulho no presente. Se a gente trocar um pouquinho, a gente vai ver que no passado também, pela imprevidência e pelo orgulho, nós falhamos. E se a gente não se cuidar, continuamos a falhar nessa existência. Aqui nós vamos receber um conceito diferente do sofrimento. Via de regra, a gente pensa que sofrimento é castigo de Deus. Ah, Deus está me castigando. Eu nem sei por quê, eu não fiz nada, mas está me castigando. Então, aqui a gente vai entender que o sofrimento nos leva a uma crise. Aí vão dizer, puxa, mas que coisa ruim, crise é ruim? Não, crise não é ruim. Crise é algo que o indivíduo pensar, repensar e tomar atitudes. Aquele ditado popular que diz que se a vida te der um limão, faça uma limonada, é um momento de crise. O indivíduo recebeu um limão, vou fazer o quê? Uma limonada. Solução adequada. Então, aqui é dito que o sofrimento é um mecanismo de educação que Deus utiliza para conosco, para que a gente pense como estamos conduzindo a nossa vida. Já que a justiça de Deus é perfeita, se chega até nós um sofrimento, ele é um estímulo para que o indivíduo repense como está vivendo.
Não, tá bom, pode esperar aí. Então, como é que a dor atua em nós? Nós poderemos ter várias ações diante da dor que chega até nós. Poderemos nos revoltar contra a dor. Deus não gosta de mim. Poderemos nos deitar num canto e assumir uma postura de coitadinho. Também nesse viés. Não sei por que Deus não gosta de mim. Só que aqui vai ser explicado que não é essa situação. E a dor serve justamente para nos depurar. Nos indicar rotas novas. Tem alguns casos de algumas mães que perderam seus filhos, às vezes tragicamente. Algumas delas ficam revoltadas e terminam morrendo em seguida. Ou seja, são aquelas que assumiram a postura de coitadinhas. Por que o sofrimento chegou até mim? Eu não entendo isso. Morre. Tem outras que transformam a situação daquela morte trágica do filho em ações beneficentes. Criam fundações e vão auxiliar outros jovens para não perecerem igual aos seus filhos. Então, estamos vendo que a dor vai sinalizar para nós uma situação neutra. Nós que vamos entender essa sinalização conforme os sentimentos e conhecimentos que temos. E aqui no Centro Espírita, nós recebemos conhecimento. Sabemos do porquê que ocorre aquela situação. Então, nós teremos melhores condições de lidar com essas situações adversas. Pode passar o próximo, por favor. Então, como é que funciona essa situação no Centro Espírita? Nós vamos ver na recepção ou no atendimento fraterno esta primeira situação. Alguém chega com alguma problemática qualquer e ali na recepção alguém vai encaminhar para o atendimento fraterno. É a primeira porta de socorro. A segunda, a instrução à luz do Evangelho. Ou seja, quando nós recebemos informação, nós vamos criando um lastro de conhecimento que facilita a gente entender situações que estamos vivendo. E nós vamos ver o passe também. Aquela situação que eu falei anteriormente da transfusão de energia. E também há, nos centros espíritas, uma reunião que alguns chamam de desobsessão. Nós chamamos de reunião mediúnica. Nesta reunião mediúnica, haverá um tratamento mais detalhado de quem chega à casa espírita. Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui nós vamos ver a recepção e o atendimento fraterno. Então, alguém que chega com uma problemática qualquer, não se pergunta quantas vezes e quem chega com uma problemática não quer saber de alguém com o dedo apontado dizendo, não, para você errou tanto. Não é essa a intenção, até porque nós não somos juízes. O grande juiz é Deus. Então, os companheiros do atendimento fraterno têm que saber ouvir pacientemente.
Porque às vezes a pessoa só quer desabafar. Vai falar 30 minutos. Melhorou um pouco. Quem atende no atendimento sempre vai dar orientação segundo o Evangelho de Jesus. Sempre dentro das diretrizes do Mestre Jesus. Nós temos que ver esse último item, que é a dependência pessoal. Às vezes o indivíduo frequenta tanto o atendimento fraterno, durante 6 meses ou mais, sendo atendido por um único atendente, e cria um certo vínculo de dependência. Algumas casas espíritas, para quebrar essa dependência, se o elemento A atende segunda-feira, lá no horário X, e o elemento B, terça-feira, no mesmo horário, então, a cada 30 dias eles trocam. O elemento B volta para segunda-feira, e o elemento A vai para terça-feira. Para quebrar justamente esta dependência. Porque o grande mestre que nós temos que ser dependentes é Jesus. Não devemos depender de alguém dentro do centro espírita. Perguntas? Nenhuma pergunta? Então passamos ao seguinte, por favor. Não? Explanação do Evangelho. Como nós falamos anteriormente, o conhecimento atinge o nosso intelecto. E nós começamos a ação que Jesus falou da fé. Lembra-se lá da situação que a gente tem que ter a fé, o tamanho de um grãozinho de mostarda, que a gente conseguiria. Olha que ele falou na fé, tamanho de um grão de mostarda. Gente, Kardec nos fala da fé raciocinada. O que vamos ganhar aqui no Centro Espírita. Se alguém encarnado está paz e não tem a quantidade de energia necessária para suprir o equilíbrio daquele companheiro que está tendo paz, os espíritos retiram de outros e até do meio ambiente. Minerais, vegetais. Então não existe essa situação, mas tem um companheiro ali que dá um passe forte. Não, às vezes ele, em outros tempos, se admitia esse passe forte, era uma deseducação do companheiro que estava dando passe. Fazia estralos com as mãos, enfim, até batia no paciente. Hoje em dia, graças a Deus, com o estudo, já não há mais essa situação que antes era mais ou menos normal. Então, nós temos que confiar na situação do passe. Ou seja, se nós entrarmos no passe com a mente elevada, pedindo a Deus e a Jesus, nós vamos receber a energia necessária para o nosso reequilíbrio. Isto é certo. Porque se o companheiro que está ministrando o passe a nível material tem alguma informação, logicamente, da manipulação de fluidos. É feito cursos para isso. Mas ele não seria um PhD nessa situação. Mas o espírito que está ali, ele é PhD nessa situação. Ele sabe justamente a quantidade de fluidos, o tipo de fluidos,
que nós temos que receber. Então, deveremos ter confiança nesta situação. Próximo, por favor. Bem, chegamos na situação da reunião mediúnica. Via de regra, nós queremos que os nossos obsessores sejam afastados de nós. O que vai acontecer com eles não interessa. Queremos os obsessores bem distantes da gente. Só que aqui no Centro Espírita a gente vai aprender que não é errado. Na reunião mediúnica é atendido o obsessor e o obsediado. Porque normalmente os nossos obsessores foram no passado nossas vítimas. E por não exercitar o perdão, eles vêm hoje cobrar de nós. Vamos imaginar uma situação fácil e até um pouco hilária. Vamos supor que tem uma escada com os degraus e alguém fica ali no topo da escada. Quem passa, a pessoa dá um tranco. A pessoa cai. Ele faz isso N vezes. Um dia, ou ele mesmo tropeça e cai, ou alguém, ou alguns pegam ele e jogam de escada abaixo. Mas que coisa danada isso, né? Mas isso ocorre. Por quê? Para ensinar aquele indivíduo que estava dando traçapé nas pessoas e derrubando a escada abaixo, que cair na escada dói. Então, quando ele cai na escada, ele sente, puxa, mas dói. Então, ele pode se educar, porque caiu da escada, ou pode continuar deseducado. Às vezes, nós continuamos deseducados. Então, nós, normalmente, somos aquele indivíduo que ficava na escada, dando um traçapé, nos outros companheiros que caíram da escada abaixo. Isso nas outras encarnações. Nesta encarnação, esses companheiros que não exercitam o perdão, eles vêm nos buscar para jogar escada abaixo. E como é que nós vamos resolver essa situação? Porque no passado nós jogamos eles escada abaixo. Nesta encarnação eles vêm e nos jogam escada abaixo. Daí o indivíduo falece e vai querer jogar eles novamente escada abaixo. Então nós temos que dar um fim nessa. Como é que nós vamos dar um fim? Através do esclarecimento. Tanto do obsessor, que vai ser esclarecido na reunião mediúnica, como do chamado obsediado, que virá no tratamento, lá no diálogo fraterno, na exposição doutrinária, no passe. Ou seja, se o chamado obsediado mudar de frequência com esse tratamento, ou seja, mudar o seu pensamento, fica mais fácil atender o obsessor. Ele vai perder aquele lugar de conforto para voltar junto ao obsediado. E até ele vai entender que aquele indivíduo que dava trançapé lá em cima da escada e derrubava os outros, mudou. Então vai ser um estímulo também para ele mudar. Então, quando o obsediado muda, ele muda toda a frequência que dava acesso dos seus obsessores a ele. E mesmo que o obsessor não aceite essa situação do atendimento,
e queira continuar a não perdoar na sua ação vingativa, se o obsediado mudou a sua frequência mental, o obsessor não terá mais acesso a ele. O seguinte, por favor. Então, aqui fala justamente dos trabalhadores da casa espírita, encarnados e desencarnados. Por isso, na casa espírita, a gente vai ver, não há pagamentos. Não há dogmas. Por quê? Porque o cristianismo nascente não tinha nenhum paramento, nenhum dogma. Ninguém, nenhum indivíduo que relata a passagem de Jesus, relata que Jesus tinha algum amuleto, algum dogma. Não. O que ele fazia? Ele impunha as mãos, como no passe hoje. Só. Mas, para nós retratarmos essa, nós temos que ter uma pureza de ideais. Não é que o trabalhador espírita tem que ser anjo, não. É disso. Mas ele tem que ter uma pureza de ideal. Ou seja, ele vai ao centro espírita para fazer bem aos outros. E não para ter um benefício pessoal qualquer. E embaixo, essa frase famosa, que 10 homens unidos por um pensamento são mais fortes que 100 que não se entendem. E isso a gente percebe. Se a gente pegar umas varinhas fraquinhas, que facilmente a gente quebra, mas a gente reunir elas num feixe, vai ser mais difícil quebrar as varinhas. Então, o que faz o centro espírita forte é o seu conjunto. Individualmente, os seus trabalhadores estão fracos. Mas reunidos, eles se tornam fortes. Nós percebemos isso em qualquer situação da vida. Né? Quando existe qualquer situação desses defeitos naturais, agora, chuva, que se reúne meia dúzia de pessoas, consegue resolver o problema tranquilamente. Se é um só, não vai conseguir resolver. Seguinte, por favor. Situações recomendáveis para o centro espírita. Zelo doutrinário. Ou seja, o que se coloca no centro espírita, em qualquer dessas atividades que nós elencamos anteriormente, ela é embasada nas obras básicas. E nas obras complementares, né? Através de Chico, através de Valdo e outros companheiros. As obras básicas, como eu sou velhinho, eu esqueci. Então, eram 5, eu acho. Mas eu esqueci o nome deles. Alguém pode me socorrer, por favor? A primeira obra básica. O livro dos... o livro dos Espíritos. Sobrou 4. Tem uma que a gente utiliza muito. Qual o outro? Livro dos Médiuns. Faltou 3. Tem um que... Gênese, o que é o mais do outro? Está faltando? Eu pensei que o pessoal não fosse falar de Gênese. Então, toda a ação do centro espírita é baseada no... Não cabe nós criarmos uma situação diferente, como alguns companheiros buscam fazê-lo, porque eu, no meu caso, tenho grande dificuldade em seguir
muitas situações das obras básicas. Ou seja, se eu não conseguir sequer cumprir o que está ali, como é que eu vou inventar uma situação nova? Então, digamos, as obras básicas. Dispensa total de rituais, paramentos, imagens e formalismo. Voltamos a Jesus. Ele não carregava nenhuma imagem, nenhum paramento, nenhum amuleto. Então, isso não é necessário. Isso é utilizado, digamos, para dar uma visão deturpada ao ignorante. E quando eu falo ignorante, não é só o encarnado. Os espíritos também têm a sua ignorância. Que o indivíduo encarnado ignorava algo, desencarnou e não vai, num passe de mágica, aprender aquela situação. Gratuidade universal. A vedação absoluta de cobrança por atendimentos ou curas. Porque de graça recebeis e de graça deveis dar. Então, nenhum centro espírita sério vai fazer qualquer cobrança. Tudo que o indivíduo recebe no centro espírita é de graça. Com exceção, logicamente, do risoto, muito bom, que às vezes o pessoal faz, eles cobram uma taxinha no risoto, não é de graça. Mas o atendimento dentro do centro espírita, ele é completamente gratuito. Digamos, por favor, né? Eis aí a nossa meta, a nossa alta espiritual. Veja só, nós começamos pedinte, aturdidos, buscando alívio momentâneo para a nossa dor. Passamos pela reforma íntima, ou seja, com o conhecimento que temos, a gente começa a expulsar os nossos maus sentimentos. Isso é reforma íntima. Com a reforma íntima, nós vamos crescer para sermos um homem de bem. E aqui, para um trabalhador ativo, a verdadeira cura, o paciente passa a integrar o corpo clínico da seara de Jesus. Não quer dizer que todos esses companheiros, homens de bem, estão dentro de um centro espírita. Não. Podem estar em qualquer local da sociedade, desde que busque fazer o bem. Então a gente vê uma mudança bem grande. Chegamos aturdidos. Passamos por uma transformação. E daí seremos auxiliares de Jesus. Inclusive tem algo para se dizer, que antigamente tinha nas carteirinhas de sócios dos centros espíritas. Espíritas, amai-vos. Vejam só, amai-vos. E depois instruí-vos. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Primeiro o amor. E depois a instrução. É claro que a instrução nos leva, quando bem utilizada, a amar. Então, uma é consequência do outro. Eu acho que não tem mais nenhum isso. Vamos ver. Não. Então, agora vamos passar a música. Então, agora no final, nós, em vez de fazermos a nossa prece final, nós vamos passar. Então, nós pedimos que relaxem. Aqueles que quiserem podem fechar os seus olhos.
Eu cheguei quando a noite morava em mim, com o peito cansado, pensando no fim. Ninguém perguntou quanto eu tinha errado, apenas disseram: irmão, seja amparado. Minha lágrima encontrou consolação no Evangelho, no passe, na oração. E uma voz de esperança falou devagar: Deus conhece as dores que não podes contar. Casa espírita, hospital de almas, porta aberta para quem perdeu a calma, onde a dor encontra abrigo e compreensão, e a esperança volta a nascer no coração. Casa espírita, escola da esperança, onde o amor devolve a vida, a confiança. Jesus é o médico, a caridade é o pão, e o primeiro remédio é mudar o coração. Não prometeram atalhos para a aflição, mas coragem e luz para a renovação. Pois a fé não retira as pedras da estrada, mas fortalece os passos na caminhada. Hoje eu volto à porta que um dia me acolheu, não porque toda minha dor desapareceu, mas quem foi levantado e aprendeu a amar pode estender os braços para alguém se levantar. Somos todos pacientes e aprendizes, corações imperfeitos, buscando ser felizes. Quando alívio a dor que aflige meu irmão, Deus também cura as dores do meu coração. Casa espírita, hospital de almas, farol aceso entre as noites mais amargas. Quem ontem chegou pedindo proteção, hoje estende os braços e levanta outro irmão. Jesus é o médico, a caridade é o pão, e o amor vivido, a mais profunda oração.